o elemento principal dessa crítica do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O presidente estava se referindo à aprovação, por parte da Câmara dos Deputados, daquele texto base que recompõe durante 6 meses as perdas de estados e municípios. Enfim, com a perda de arrecadação tanto do ICMS quanto do ISS. O presidente estava criticando o tamanho da conta, que provavelmente vai pesar demais se aprovado no Senado, enfim, com todas as alterações que podem acontecer, o tamanho dessa conta que pode cair para os cofres do governo federal. O presidente também criticou, Augusto e Caio, a maneira como um assunto tão relevante foi aprovada na Câmara dos Deputados. Foram 5 horas, vamos lembrar, A gente acompanha aqui o noticiário sempre, 5 horas para aprovar, então, em 2 turnos, a PEC, que é a proposta de emenda constitucional. Você, Augusto, especialista, acha que foi muito rápido ou foi no tempo certo a aprovação de algo tão relevante assim? Eu não gosto de aprovações rápidas de temas que vão perdurar no tempo. Já repeti isso várias vezes. Temas emergenciais, a votação tem que ser muito mais rápida do que 5 horas, inclusive. Nesse ponto específico, houve uma discussão muito grande, discussão essa necessária, e eu acho que em 5 horas é um tempo suficiente para se discutir. Primeiro, o valor dessa deslocação, desse aporte de recurso, e segundo, o prazo. Havia preocupação dos dois lados, preocupação inclusive bastante legítima. Qual o tamanho desse rombo, qual o tamanho dessa conta que a gente vai ter que pagar e em que momento? Então, houve uma necessária negociação que foi feita no tempo que o parlamento entendeu que deveria ser feito. O que eu acho curioso é que o presidente Bolsonaro, que passou 27 anos ali, apesar de não ter nunca aprovado um projeto de relevância em todo este momento, conhece o dia a dia da Câmara, nos momentos, obviamente, que ele esteve lá. E discutir, neste momento de pandemia, neste momento de urgência, a tramitação de um ou outro projeto, acho bastante temerário, porque, volto a dizer, inclui uma lenha numa fogueira que sequer deveria estar acesa neste momento. Então, é um momento de parar de falar sobre temas que não sejam temas belicosos, que você vai, de alguma forma, criar um problema a mais nessa comunicação entre Congresso e governo, e temas que, de alguma forma, sejam laterais, e são laterais, ao problema principal, que é o combate à pandemia. Caio, por favor, as suas considerações sobre esse assunto que o presidente Jair Bolsonaro usou como condução aí de grande parte da entrevista. O presidente criticou a rapidez com que a Câmara fez isso e, por isso, ele disse que a gestão de Rodrigo Maia era péssima. Não, nesse caso não dá para a gente individualizar a responsabilidade na condução do presidente da Câmara, até porque essa votação ela passou por uma vexatória, vergonhosa, constrangedora maioria. A gente está falando do voto de 431 parlamentares contra 70. Ao contrário do Augusto, eu não acho que isso seja uma coisa lateral, porque esses são justamente os fundos diretos de combate à pandemia nos estados e municípios. Então, de novo, para esclarecer ao espectador o que aconteceu, o que foi votado foi a imunidade fiscal ao vírus. Isso em favor de governadores e de municípios, em pleno ano de eleição municipal. E por que isso é tão grave? Porque o que foi aprovado, na prática, é um seguro imposto. Então, toda a queda de arrecadação dos estados e dos municípios passa a ser coberta pelo caixa do governo federal. Quem banca o caixa do governo federal? Ou novas dívidas, a gente estava falando de um país que caminhava para um déficit de 124 bilhões de reais, isso antes dessa crise toda, e agora a gente já está falando em déficit de 500, 600 bilhões, então ou com mais dívida ou com aumento de impostos. Invariavelmente, essa conta sobra vai ser pulverizada aí entre os pagadores de impostos federais, ou seja, todos nós. Então, na verdade, é uma solução, uma falsa solução de curto prazo e pior, não tem nenhuma contrapartida. Ou seja, os estados não precisam se comprometer com redução de gastos, os municípios não precisam se comprometer com boa governança. Então, o que foi feito foi um acordão embasado em puro oportunismo político
para dar imunidade fiscal a essas lideranças políticas. Então, elas vão poder gastar o dinheiro que elas não têm e botar na conta do governo federal, que, mais tardar, vai cair na conta do nosso bolso. Então, esse assunto é muito importante. Você se coloca na posição de ser o chefe do executivo. Você vê que estão te colocando numa camisa de força orçamentária, né? Que as elites políticas se mancomunaram numa esmagadora maioria para te tirar completamente a ação, enquanto sobre elas não recai nem o ônus político, muito menos o ônus fiscal. É grave. Debatedores, o presidente também deixou claro que é necessário pensar, urgente pensar numa contrapartida para que essa conta possa ser paga. Augusto. Eu concordo, é necessário. Isso é um dos pontos mais importantes dessa medida. É necessário, de fato, que haja uma contrapartida, mas eu queria pegar um pouquinho o gancho da fala do Caio. Por que a proteção necessária? Por que esses estados e municípios, numa imensa maioria, que eu não acho tão constrangedora como o Caio diz, mas de fato uma imensa maioria votou nesse sentido, por que essa tentativa e essa noção de proteção dos estados e municípios? Porque nós tivemos um presidente da República que nos últimos dias tem feito ameaças, e são sim ameaças, de invadir competência de estados e municípios. Num tema diferente deste tema, é claro, um tema bastante diferente, mas há ainda uma disputa essa que foi soterrada com a decisão do Supremo Tribunal ontem, da possibilidade dos estados e municípios terem que se adequar às regras do governo federal no tratamento à pandemia, nos casos de isolamento, distanciamento social, abrir ou fechar comércio, temas como esse. Então, essa ingerência, sim, do presidente na gestão da crise em relação aos estados e municípios, evidentemente criou um clima que já era ruim, e criou um clima de proteção, que obviamente o clima de proteção dos estados e municípios se reflete aonde? Se reflete no Congresso Nacional, que os representantes estão lá. Então, essa esmagadora maioria de hoje, ela mostra mais uma coisa que eu já disse hoje, o isolamento do presidente da República. Caio, o presidente Rodrigo Maia, quando perguntado pelo âncora William Vac, né, sobre, enfim, todas as falas ali do presidente, Rodrigo Maia respondeu que o presidente ataca como um velho truque da política. Quando você tem uma notícia ruim, como a demissão do ministro, ele quer trocar o tema da pauta. Por favor, comente a resposta de Rodrigo Maia. Caio. É que nesse caso é difícil, é ruim para quem? Né? Então, isso depende. Para o presidente, com certeza, a saída do ex-ministro Mandetta é um grande alívio. Né? Você tinha um ministro insubordinado, que não perdia uma ocasião para desgastar politicamente o governo federal e a presidência da República. Né? Eu me recordo que ele reclamava de estar cansado, né, de trabalhar num ambiente em que ele era uma opinião divergente, mas ele era incansável, né, em dar entrevistas e coletivas. Então, nesse sentido, eu não vejo isso como uma grande perda, até porque a popularidade do ministro Mandetta ela se ancorava muito no fato dele ser uma figura de antagonismo ao presidente da República. É por isso que ele era incensado pela mídia, né? Para mim, isso daí é muito elementar. A gente vai ter um real teste da popularidade do ministro Mandetta nesses próximos meses, né? E talvez no próximo ciclo eleitoral, se ele de fato não encerrar aí a sua carreira política. Mas eu acredito que não vai ser essa lua de mel que existia até o presente momento. E, então, primeiro, eu acho que é positivo para o governo, né, no entendimento do governo, certo? Da mesma forma, um governo que é mais alinhado, que não fica batendo cabeça em relação a questões elementares, ele tem tudo para conduzir a pauta nacional de forma mais direcionada. A gente tem que dar aí oportunidade para que esse novo ministro mostre serviço, mas com certeza a gente já pode dizer que ele é corajoso, né? Porque não é um desafio fácil, né? Como bem colocou o Augusto, né? Você está trocando o motorista com o carro andando. Então, eu não vejo como uma cortina de fumaça. Eu acho que foi muito mais o presidente dando vazão, talvez até equivocadamente, a uma questão mais emocional de ele querer fazer um apelo, né? Lógico, não ao Rodrigo Maia, mas sim à opinião pública, para mostrar o que está acontecendo.
E, sinceramente, a fala do presidente ela é coerente. Ele foi explícito, ele usou palavras duras para falar sobre orçamento. Ele falou, olha, o Brasil está caminhando para a insolvência. A gente está pegando 1 trilhão, um pouquinho menos, né, que economizou na reforma da Previdência em 10 anos e está jogando isso em 1 ano. A gente daqui a pouco vai estar com uma dívida pública